Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. É uma alegria receber você para participar desse tempo muito especial. Sou o pastor Robson da Ondadura Joinville. Tenho a alegria de estar com vocês estudando a Bíblia. Aliás, é isso que nós fazemos aqui. Toda segunda-feira temos um novo estudo disponível no nosso canal. Através desse estudo nós falamos sobre a palavra de Deus. Geralmente estamos fazendo a exposição de algum livro da Bíblia, mas hoje nós estamos começando uma série temática. Nós vamos trabalhar o seguinte tema: dilemas. E aí, você enfrenta algum dilema? Você tem presenciado algum dilema na vida dos seus amigos, vizinhos? O primeiro dilema que nós vamos abordar hoje está relacionado ao medo. E aí, quem sente medo? É importante nós falarmos sobre esse assunto, e todos os assuntos que nós tratamos aqui nós fazemos através das Escrituras, uma avaliação, uma análise desse assunto à luz da Bíblia. E você é meu convidado a participar, tanto hoje como nas próximas semanas, ou ainda se quiser voltar para assistir outros estudos bíblicos. Você tem a liberdade, tem muito estudo bíblico, muito conteúdo maravilhoso para edificar a sua vida e a sua família. E sempre na segunda-feira eu estou aqui com o meu amigo Pastor Gustavo Kuipers. E aí, Gustavão, tudo bem? E aí, Pastor Rob. Olá, pessoal de casa. Sejam bem-vindos a este novo estudo bíblico, né? Com um novo tema. A gente ficou 5 bons meses conversando sobre o livro de Atos, um livro maravilhoso. E agora nós vamos começar um novo tema dilemas, que não será necessariamente uma exposição em sequência de um livro exclusivamente da Bíblia, mas nós vamos cada semana conversar sobre um texto bíblico que vai nos ajudar a trazer uma resposta bíblica para algum dilema humano dentro desse contexto, né, de saúde emocional, saúde psicológica, dentro desse mundo, dentro desse universo. E é claro, né, nós estamos fazendo isso no mês de setembro. Em setembro existe toda aquela campanha, essa comoção em torno do tema do Setembro Amarelo, prevenção a suicídio, saúde mental, depressão, ansiedade e várias outras temáticas que são sempre abordadas e trazidas à tona à luz, então, da saúde mental. E nós, como igreja, obviamente, valorizamos, né, o ser humano integral, valorizamos, sim, cuidado médico, profissional da área de saúde, da área, enfim, terapêutica. Tudo isso é muito importante, mas também, como igreja, nós queremos trazer uma resposta à luz da palavra de Deus, porque compreendemos também que o aspecto da fé, enfim, e o aspecto da espiritualidade, da vida de fé, é muito importante também em todo esse contexto da saúde mental, e por isso queremos trazer uma resposta saudável também à luz da palavra de Deus sobre esses assuntos. A gente vai conversar sobre bons assuntos ao longo desse um mês aí de Setembro Amarelo, e como o pastor Rob bem disse, hoje a gente vai começar com o tema medo. Estou bem empolgado, tanto pelo tema, pela temática que ele vai trazer, quanto pelo próprio livro e texto que a gente vai abordar para conversar sobre esse assunto, que é também um texto muito, muito interessante. A gente já vai chegar nele também. Maravilha! E nós já vamos começar com a pergunta, né? Toda semana a gente tem uma pergunta para despertar o tema, sobre o tema. Nossa pergunta hoje é: sua fé é maior que o seu medo? E aí? Por favor, responda essa pergunta. Aqui embaixo nos comentários você pode, aliás, colocar o seu nome, a cidade de onde você está falando, você pode deixar o seu like também nesse vídeo, e você pode também responder essa pergunta. E aí, a sua fé é maior que o seu medo? É importante nós pensarmos sobre isso, porque quando nós falamos sobre fé, nós estamos abordando as nossas convicções. E enquanto povo de Deus, nós entendemos que a fé cristã, ela está relacionada às convicções que temos relacionadas ou sobre a palavra de Deus. E se nós estabelecemos nossas convicções em Deus, na sua palavra, nós vamos enxergar o mundo de uma forma diferente. A nossa capacidade de perceber as coisas será totalmente diferente. Agora, o tema medo é uma realidade na vida do ser humano. Por exemplo, existe um medo natural, aquele medo que nós todos temos em algumas situações que apresentam perigo. Se você chegar na beira de um precipício, você vai sentir medo, porque você sabe quão perigoso é estar naquele lugar. Ou ainda, tem algum tipo de animal à sua volta, você pode sentir medo desse animal, porque você entende o perigo que é, sei lá, uma cobra, um escorpião ou algo assim. Uma barata, né? Uma barata, dependendo da pessoa, né? Exatamente. Sim.
Então, esse medo natural, ele existe. Mas aqui nós não estamos falando sobre o medo natural, estamos falando sobre a falta de confiança em viver o que você pode viver, em se entregar aos propósitos de Deus, ou acreditar que Deus ele pode mover circunstâncias, ele pode transformar a sua vida, pode transformar realidades, ele pode abrir portas, pode responder orações. Então, sua fé é maior que o seu medo, é uma provocação para refletirmos sobre o tamanho da fé que nós temos diante de um Deus que é grandioso e poderoso, e o tamanho do medo que nós temos, ou como nós estamos alimentando esse medo, se nós estamos focados em circunstâncias ou se nós estamos focados em Deus. E para essa reflexão, nós vamos estudar 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Mas de uma forma muito breve, é importante você ter uma visão geral sobre o livro dos reis. Por quê? É importante nós entendermos o contexto, principalmente numa narrativa como essa, para nós entendermos qual foi o ensinamento que esse texto tem para cada um de nós, ou qual é o ensinamento que esse texto tem para cada um de nós. Então, o livro dos reis, primeiramente, ele era um livro só, ele foi separado posteriormente, mas ele aborda de uma maneira muito clara a história dos reis de Israel, desde a instituição desse reinado, dessa forma de governo sobre o povo de Israel, até o momento em que houve a dissolução da nação de Israel sob o reinado do rei Zedequias. Então você tem uma sequência muito grande desde o início da monarquia até o final dela, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, tanto na Síria quanto na Babilônia. E você tem então, nesse período da história de Israel, onde reis foram estabelecidos, uma figura que agiu de uma forma muito importante, porque ele não liderava somente politicamente. Os reis de Israel, eles eram guias religiosos também. Eles refletiam, de certa forma, os valores da nação de Israel, ou a confissão de fé, aquilo que os israelitas eles acreditavam. Por exemplo, hoje em dia, existe uma monarquia muito conhecida ainda no Reino Unido. O rei do Reino Unido, que é o rei Charles III hoje, né, o rei Charles, que substituiu a Betinha. Exatamente. É Betinha, né? É que Betinha. Viveu e reinou durante milhares e milhares e milhares de anos. Né? Eras, né? Eras e estações. Mas o rei Charles, uma coisa interessante até, ele é o senhor da igreja anglicana, ele é o soberano sobre a igreja anglicana. Até hoje, essa compreensão de reinado, num aspecto político e religioso, continua sendo real. Mesmo que na monarquia do Reino Unido, por exemplo, você tenha uma clara separação de poderes políticos que são delegados a um chefe de Estado, esqueci agora o nome, como que é? Tanto ao parlamento como o primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro, isso, exatamente. Primeiro-ministro e o parlamento que exercem esse poder político. Mas é um poder delegado pela monarquia. Então, você tem na monarquia, de uma forma clara, esse direcionamento político e religioso. Nos nossos dias já vemos muito disso no Reino Unido. Na época de Israel, isso era muito mais forte ainda. Estava completamente centralizado na figura do rei, essa função política e religiosa, instruindo ou dando um direcionamento, ou até mesmo sendo um representante de Deus diante do povo. Então entenda, desde Saul, Davi, Salomão e por aí vai, todos esses reis de Israel. Se você aprendeu a cantar aquela música do Diante do Trono, você está muito bem, né? Davi gerou Salomão, Salomão. Lembra dessa? Sim. Ou não? Mas Meu Deus. Eu quase memorizei com os meus filhos, agora já fugiu da cabeça. Mas eu estava memorizando. Se eu tivesse um terceiro filho, eu iria memorizar, com certeza. Mas fiquei em 2 só, fazer o quê?
Mas, gente, é interessante que na história desses reis de Israel, você percebe exatamente esse vínculo com Deus, onde eles são aprovados ou reprovados. Era um bom rei diante dos olhos de Deus, ou não era um bom rei diante dos olhos de Deus. E isso você percebe, inclusive, na avaliação. Tanto em Crônicas quanto em Reis, você vai tendo a avaliação desses reis e da obra que eles realizaram. A história que nós vamos estudar hoje está relacionada ao Reino do Norte, porque você sabe que houve uma cisão, uma divisão, depois de Salomão, os seus filhos então dividiram, eles rasgaram o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul, Judá, que tinha a capital Jerusalém, e o Reino do Norte, que tinha a capital em... fugiu Samaria. a palavra. Samaria. Quase que eu falei Cesareia. Samaria. Cesareia de Atos. Em Samaria. E em Samaria, que inclusive está aqui no texto, daqui a pouco a gente já vai ler um pouquinho e falar sobre essa cidade. Mas Samaria ficava essa capital do Reino do Norte, que no momento em que nós estaremos lendo e estudando, estava sob o governo de Jorão. E estava sendo governada por esse rei, dirigida por ele. Agora, algo muito importante que precisa ser dito. Mesmo que Reis fale sobre a presença desses homens que governaram sobre Israel, numa parte do seu livro, numa parte dessa história que é narrada dos reis, do capítulo 4 até o capítulo 8 de 2 Reis, há uma menção clara e direta sobre a atuação de um profeta chamado Eliseu. E na história de Eliseu, o ministério profético que Eliseu desenvolveu, você percebe como ele foi imprescindível, importantíssimo, para que o reinado de Israel entendesse alguns dos direcionamentos que Deus tinha para o seu povo. De alguma forma, o povo de Israel acabava seguindo o seu rei, que nem sempre desejava fazer a vontade de Deus. Jorão, que era filho de Jezabel, é um desses exemplos. Ele foi alguém que manteve altares idólatras, ele não aceitou direções de Deus, ele foi, em muitos momentos, incrédulo. Porém, com a presença de Eliseu e algumas instruções de Eliseu que ele ouviu, foi obediente, ele acabou experimentando transformações, experimentando milagres, como nós vamos narrar, ler e estudar no texto de hoje. Gustavo, além do que eu já falei, algo que você quer acrescentar ainda sobre os livros de Reis? Acho que posso fazer alguns comentários, sim. Creio que esses livros, né, que é um único livro, como o pastor Robin falou, de origem, né, o livro de Reis, que é então na nossa Bíblia dividido em 1ª e 2ª Reis, é um livro também que possui um valor e um peso de expectativa messiânica grande também ali por trás de todo esse enredo, né? E que também é muito legal perceber então essa ação poderosa de Deus na condução desses reinados e as tentativas e ênfases de Deus em conduzir e corrigir esses reinados para que apontassem para aquilo que deveria ser, né? Para aquilo que deveria acontecer. Tanto que, como o pastor Rob bem falou, essa teocracia, né, essa monarquia teocrática que eles viviam, tinha até como fundamento de que um rei sendo avaliado, as suas melhores avaliações viriam a partir de aspectos do relacionamento com Deus, da fidelidade a Deus. Que isso sim se daria também no cumprimento da justiça social, do auxílio às pessoas, de reinar com justiça, com retidão, mas principalmente de não cair em idolatria, de adorar ao único Deus verdadeiro, de não se permitir se corromper com falsos deuses. E olha só que interessante, Davi então, quando ele assume o seu reinado, e é aqui o rei pré-livro de reis, digamos assim, né? Porque quem sucede Davi é justamente Salomão, mas já com Davi tem um papel fundamental de unificar todas as tribos de Israel. Então existiam 12 tribos que foram unificadas por Davi em um único reinado. E junto com Davi, após essa unificação de todas as tribos em um reino, vem tanto a expectativa da promessa messiânica da linhagem de Davi, e essa promessa messiânica da linhagem de Davi daria então sequência e cumprimento a um reino messiânico, que seria o reino de Deus, onde seria então esse Messias que viria e reinaria. Só que olha o que é interessante, a partir disso vem Salomão,
E aí toda a sequência de linhagem de reis ao longo do livro de Reis, dando testemunho e prova de que nenhum desses reis deram conta de cumprir essa expectativa messiânica ou eram então esse Messias prometido em algum momento dessa linhagem. E aí a gente vê o livro começando muito bem, com Salomão construindo o templo, realizando o sonho de Davi de ter o templo, pedindo sabedoria a Deus. A gente vê já Salomão começando a fazer várias burradas e começando a cometer vários problemas, ao ter se casado com, filhas de reis pagãos e tudo mais. Aí a gente vê filho de Salomão querendo aumentar imposto, as pessoas querendo brigar por isso, não querendo conduzir. E aí aquilo que Davi unificou, agora o povo, a sua sequência, a sua descendência divide. Reino do Norte, Reino do Sul. E até ficam como reinos rivais, né? Eles não se gostam. A gente fica vendo críticas de um reino para o outro ao longo de todo esse tempo. Mas algo que acontece ao longo dessa trajetória é que, primeiro, o Reino do Norte cai. Primeiro o Reino do Norte sucumbe, é invadido, a sua capital é destruída e vão para o exílio. E depois também, no final do livro de Reis, a gente vai ver que também o Reino do Sul sucumbe, também o Reino do Sul entra em desgraça, porque também o Reino do Sul não se arrependeu dos seus pecados e da idolatria que estava sendo produzida e que o Norte já tinha sucumbido e que agora o Sul também viria e justamente seria levado então ao exílio da Babilônia, ali o Reino do Sul. Então é interessante a gente perceber essa dinâmica, só que porém, ao longo de todo esse tempo, é o mesmo Deus que preserva esse povo, que cuida desse povo, que inclusive envia profetas para corrigir esse povo, para chamar esse povo ao arrependimento, para auxiliar a figura do rei, tanto que a gente vai ver como que o profeta é extremamente importante pro rei. O rei era alguém que precisava se relacionar com o profeta, era instituído pelo próprio Deus isso, o papel profético na liderança do rei. Mas a gente vai ver também que no final de toda essa história, isso a gente não vai conversar hoje, mas só tendo essa amplitude de reis, né? A gente vai ver que no final do livro de Reis, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, assim foi a história, acontece de que o povo não se arrependeu e Deus então envia ao exílio justamente como uma consequência do pecado, da idolatria e da corrupção desse povo então para serem exilados. Porém, no exílio, Deus continua alimentando a expectativa messiânica desse povo, de que ainda haveria um descendente, ainda viria o Messias prometido vindo da linhagem de Davi. Tanto que no exílio, né, um dos descendentes de Davi, que está lá no exílio, morando lá na Babilônia, que se tivesse em Israel seria rei, ele é então um dia convidado, é assim que termina Reis, né? Um dia ele é convidado para ceiar junto na mesa do rei da Babilônia, e aí então até o fim da sua vida ele tem o direito de comer junto na mesa do rei. Esse então descendente de Davi, que se estivesse em Israel seria rei, mas acabou não sendo por estar lá no exílio da Babilônia, né? E isso termina o livro então alimentando uma expectativa, que no final das contas é o quê? A expectativa de um Deus que cuida do seu povo, preserva seu povo e certamente cumprirá as promessas que tem ao seu povo, né? Promessas essas que aqui durante o livro a gente não vê se concretizando pela rebeldia também do povo e tudo mais, mas que continuará sendo alimentada até como nós sabemos hoje, né? A vinda do próprio Cristo, Jesus Cristo, nesta terra, né? Maravilha, isso aí. E poderíamos ainda falar muitas outras coisas, né? Muito bom conhecer um pouquinho mais dessa história, mas eu deixo para você aprender disso na Onda Dura College, o curso de teologia aqui da Onda. Nós temos panorama do Antigo Testamento, teologia bíblica do Antigo Testamento. Lá você vai ter uma visão clara sobre isso e entender até alguns detalhes a mais sobre tudo isso, tá bom? Vamos lá para o texto então, gente. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. Olhe lá na sua Bíblia. Hoje eu estou com o meu iPaper aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, perceba aqui que já tem claramente uma posição de quem? Dos dois reinos que estão em guerra. Aqui, ó, vou usar meu iPaper e vou aproveitar e fazer uma marcaçãozinha, né? Rei da Síria contra Israel. Então são dois povos que estavam em guerra. Consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus, e aqui surge alguém muito importante nessa história, advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação,
o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Vou aproveitar aqui que a gente já está vendo o nosso texto. É bem importante você perceber aqui, algumas figuras que aparecem. O rei da Síria, o rei de Israel, aquele que aqui é chamado de homem de Deus, mas que depois ele é identificado como sendo Eliseu, o profeta de Israel, alguém muito importante. Também alguém que é mencionado aqui são os oficiais sírios, que eram os líderes que estavam planejando juntamente com o rei da Síria todas essas coisas. Então esses oficiais também precisam ser mencionados. E a cidade de Dotã, que é onde Eliseu estava, e ele foi procurado exatamente nessa cidade. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse texto, nós já mencionamos aqui as pessoas, nós já mencionamos também os lugares. Entendemos que a Síria é um povo que lutava contra Israel, uma nação que ficava próxima a Israel e que, consequentemente, tentava conquistar territórios. Então, você deve lembrar que a disputa entre esses povos era uma disputa territorial. Também era uma disputa religiosa. Por quê? Cada povo tinha uma divindade como sendo a sua protetora, a sua divindade superior. O povo de Israel, obviamente, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é o Deus que nós conhecemos. Mas quando você fala dos sírios, você vê que eles tinham também suas divindades, eles tinham também a sua adoração, onde eles buscavam esse auxílio para que fossem vitoriosos em suas batalhas. Mesmo assim, o que chama a nossa atenção é que fica claro aqui que a Síria estava batalhando segundo suas estratégias, ao passo que Israel estava se protegendo por uma orientação divina, por uma direção que Deus lhes dava. Até é curiosa essa história, porque aquilo que a Síria tentava contra Israel, Deus dava a capacidade de Eliseu descobrir, saber, conhecer de forma prévia, e então colocava tropas que pudessem se posicionar e se proteger nesses lugares. É como se Eliseu tivesse um monte de drones, estivesse vigiando todos os passos e ele soubesse. Mas não porque ele tinha literalmente drones, mas porque o Deus que tudo vê estava em todos os lugares e sabendo de todas as coisas. E o que nós aprendemos sobre essa primeira porção que nós temos aqui nesse texto é que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus que vê, é o Deus que enxerga todas as coisas, que sabe daquilo que está acontecendo. Perceba, a narrativa não é uma exaltação de Eliseu, tanto é que ele é chamado de homem de Deus. Por que ele é um homem de Deus? Porque quem é o Senhor dessa história e dessa narrativa é o Deus que está mostrando para Eliseu o que ele está percebendo, o que ele está vendo. E é quem está sendo ressaltado nessa história como aquele que tem poder de perceber os movimentos do inimigo, aquele que tem o poder de entender as circunstâncias como de fato elas são. Então, se as tropas tentassem algo contra o povo de Israel, esse povo estava guardado e protegido exatamente porque o Deus que vê trazia esse conhecimento ao seu povo. E a primeira coisa que precisa ficar clara sobre esse assunto é esse cuidado de Deus
essa importância que ele dá ao seu povo a ponto de enxergá-lo, a ponto de percebê-lo e a ponto de estar presente na sua história. Dizer que Deus vê o que o povo dele está passando é dizer o seguinte: o povo de Deus não está alheio, não está sozinho, não está abandonado, não foi largado aqui na terra para viver somente por suas forças, mas é um povo que tem um Deus que está enxergando a realidade, que está enfrentando as circunstâncias à sua volta. Essas oposições que o povo de Deus enfrenta nessa vida, nesse mundo, não estão distantes do seu Deus. E interessante também que isso desperta a fúria dos seus inimigos. Por quê? Porque eles não conseguem entender como pode. Não, deve ser por um meio natural que esse povo está conseguindo descobrir os meus atos. Ou seja, tem alguém aqui dentro que está entregando, alguém aqui está fofocando, alguém está vendido. Nós temos um agente secreto aqui entre os oficiais. E os oficiais então dizem: não, o que está acontecendo é que eles têm um profeta lá, um homem de Deus, Eliseu, que é quem consegue prever os nossos passos por uma graça e uma capacidade dada por Deus a ele. Ele consegue então direcionar o povo de Israel. Outra coisa também, para encerrar esse primeiro bloco aqui, é que foi procurado então Eliseu e foi dito que ele estava em Dotã. O que é Dotã? É uma cidade onde Eliseu estava guardado, mas é uma cidade importante, porque é como se fosse uma porta de entrada para o Reino do Norte, uma cidade que estava próxima à capital, que ficava a cerca de 20 quilômetros somente da capital Samaria. E essa cidade importantíssima para o Reino do Norte era o lugar onde Eliseu estava. Mas mesmo sendo assim essa cidade importante, ela não era tão poderosa ou fortificada, ou não tinha tantas proteções externas. E o que você enxerga? Eliseu estava em Dotã, vendo os movimentos conforme Deus lhe dava a graça de perceber, mas entendendo, acima de tudo, o que o Deus de Israel é quem estava conduzindo a sua vida, para o propósito que ele tinha estabelecido com o seu povo. Diante disso, o rei da Síria decide enviar para prender, capturar o profeta, o homem de Deus, decide enviar um grande exército com muitos cavalos, visando cercar a cidade e prender esse homem de Deus. Acho interessante perceber nesse início da história também esse aspecto bem também político ali do que aconteceu com essa divisão do reino, porque muitas vezes, né, quando a gente lê, agora a Síria está tentando invadir Israel, a gente pensa no Israel de hoje, né, no país Israel, ou então a gente pensa no Israel como um todo, né, nas 12 tribos de Israel, em todo o povo de Deus. Mas aqui a gente já está falando de um contexto de reino dividido, né? Então, reino do norte, que se chamava Israel, e reino do sul, que se chamava Judá. Reino do sul, como o Rob bem disse lá no início, né? Capital Jerusalém, e reino do norte, capital aqui Samaria. E é muito interessante a gente perceber isso, porque se você já lembra agora de alguns estudos bíblicos do tema de Atos, você vai lembrar que teve ali a situação de Filipe indo pregar em Samaria e todo aquele rolo, né, de os samaritanos têm problema com os judeus têm problema com os samaritanos, mas antes Samaria era a capital de Israel, então o que aconteceu em todo esse processo? Enfim, como o Rob bem disse, né? Faça onda dura college e entenda todo esse processo, porque é muito, 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 muito interessante perceber isso. Mas qual que é a questão aqui? É um reino dividido. E a Síria querer invadir o reino do norte, até ali fazer a fronteira, né? Era próximo. Então, querer invadir esse reino era invadir este reino específico, né? Então, não estava ainda falando do todo, inclusive com o sul. E o que eu estou querendo dizer com relação a isso? Quando Deus instituiu um povo, Deus instituiu este povo, chamou este povo, as 12 tribos fazem parte deste povo. Humanamente falando, este povo aqui decidiu agora se dividir em 2 reinados, mas Deus continuava sendo o mesmo Deus deste povo. Tanto que é muito interessante a gente perceber que, embora a capital, Jerusalém, fazia parte do reino do sul, Judá,
e o Reino do Norte não era Samaria, não era onde estava o templo e várias outras coisas, é interessante a gente perceber também, com todo esse contexto, de que, olhando para o livro de Reis, as duas figuras proféticas mais relevantes desse livro são profetas do Reino do Norte. E é Deus se relacionando com o Reino do Norte para preservar também este reino. Ou seja, mesmo que humanamente falando, nós possamos nos dividir, possamos ter problemas ou algo do tipo, ainda assim, a vontade de Deus é de preservar o seu povo em unidade, dar segurança e conduzir esse povo, inclusive com a ação profética aqui desse texto, né? Então, todo esse início aqui de ser falado de um povo que quer invadir, de um povo de Deus que é povo de Deus mesmo tendo se dividido em dois reinos, de um Deus que levanta um profeta para conduzir o rei deste reino do norte, para auxiliar a este rei, para dar visão a eles e segurança a eles diante desses seus inimigos, é aqui um atestado de quem é o protagonista, da figura de um Deus que quer preservar o seu povo, da figura do Deus que é fiel ao seu povo. Isso remonta já desde lá das promessas a Abraão, né? Que é o próprio Deus quem é o garantidor da promessa, que é o próprio Deus quem é o sustentador da aliança, que é o próprio Deus quem não rói a corda, mas quem vai até o fim com o seu povo. E a gente sabe, né, que a consequência final disso é o próprio Cristo que também veio e pagou por todos os pecados, livrou-nos de toda a condenação, mas é o próprio Deus o garantidor disso. E é isso que já fica muito claro aqui no início desse texto. Então, a nossa temática de hoje, né? Medo. Olha só que maravilha já perceber esse início de texto. Diante de uma situação, sim, de medo, um exército invadindo o meu povo para acabar, na verdade, né? O exército vindo me matar, profeta, né? O exército vindo só aqui até mim. É uma situação, assim, bem confrontadora e tensa, né? Mas perceber a mão de Deus preservando e cuidando esse povo, cuidando desse profeta e tendo esse interesse da parte de Deus em dar sequência ao seu povo. Né? Exatamente, e é nesse ponto que nós vamos enfatizar agora, a partir do versículo 15, ressaltando o Deus que protege. Olha só, versículo 15. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Olha só, gente, vamos lá, vamos tentar olhar aqui para o texto, só levantar algumas coisinhas aqui novamente, que são bem importantes. Aqui tem o servo do homem de Deus, que alguns acham que é Geazi, outros dizem que não é Geazi, outros comentaristas, né? Então, os comentaristas bíblicos, eles divergem se era Geazi ou não. Enfim, é o servo do homem de Deus. É como se fosse um ajudante, alguém que estava próximo a ele durante a sua caminhada. E ele olha para fora e ele percebe claramente o que está acontecendo. Ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? É o questionamento que ele faz. É mais ou menos, e agora? Quem poderá nos defender, né? Quem gostava de Chapolin Colorado vai lembrar dessa pergunta, né? E agora? Quem vai nos salvar? E é interessante que essa pergunta, o que faremos agora, demonstra a incapacidade daquele servo, daquele jovem, de resolver aquela situação. Aquela situação era maior do que ele podia imaginar. Ele viu do lado de fora um exército poderoso, e diante de um exército poderoso, eles dois não podiam fazer nada, eles não tinham força, eles não tinham poder. Então, onde está o Senhor do medo? Na circunstância que é superior, naquilo que os olhos estão enxergando, naquilo que é impossível para o homem, naquilo que não é possível ser transformado pela força que você tem. É nesse lugar onde está a causa do medo. E é interessante então a palavra de Eliseu,
A palavra dele é: não tenha medo. Aliás, aqui deixa eu já desfazer um equívoco, né? Tem gente que diz na Bíblia, tem 365 vezes não temas, né? Então, gente, na Bíblia não tem 365 vezes não temas, tá bom? Tem 91 vezes não tenha medo, não temas, algo nesse sentido. Mais de 90 vezes você tem na Bíblia. Então, assim, o pessoal tenta utilizar, né, 365 como sendo um número bem certinho para o ano e tal. Não tem uma vez por ano não temas, mas tem o suficiente para nós entendermos que não devemos temer dia nenhum do ano inteiro e da vida inteira. Por que não temas? Aqui entra um ponto. Em que se fundamenta a convicção do povo de Deus para que ele não tenha medo diante das circunstâncias? A primeira coisa que ele diz é: pois do nosso lado há um exército que é maior, do nosso lado há um grupo muito maior do que do lado deles. E nesse sentido, o que Eliseu está dizendo? Que nós precisamos enxergar aquilo que Deus está realizando, como Deus está movendo as coisas na direção do seu povo. A ênfase de Eliseu é sobre o que Deus é poderoso para fazer, sobre como Deus está agindo naquela situação. Aqui entra uma pergunta: será que Eliseu já tinha visto essas carruagens de fogo, esses cavalos de fogo do lado de fora? Ou Eliseu, ele sabia que Deus é quem guardava e protegia o seu povo, então ele já tinha uma convicção sem ter visto? E aí, Gustavo? Então, na verdade, esse texto ele acaba até tendo um teor de um certo nível cômico, né? Porque, perceba, se os soldados do rei da Síria falam para o rei da Síria: olha, tem lá um cara chamado Eliseu, que ele sabe de todos os teus planos e por isso ele revela isso ao rei de Israel. Ele revela a este rei. Então, aquilo que você planeja não é que a gente está dedurando e está contando, está sendo X9, está fofocando e por isso eles estão vencendo, estão conseguindo nos superar ou estão conseguindo prever os nossos ataques e por isso não sucumbir aos nossos ataques. Não. Isso está acontecendo porque eles têm um profeta, Eliseu, que sabe dos teus planos, inclusive dos planos mais secretos do teu íntimo, que você fala lá no teu quarto escondido, e ele está revelando isso ao rei de Israel. Então, se ele sabia de tudo isso, sabendo também que agora o rei da Síria estava planejando matar a ele, é muito provável que ele também sabia disso. É muito provável também que esse ponto ele sabia. Porque se ele sabia tudo, os planos do rei da Síria, também ele saberia que o rei da Síria estava vindo agora matar ele. Só que se ele soubesse, e se ele aqui estivesse sabendo disso, ele decide ficar ali, permanecer ali, né? E algo que é interessante, então, isso então é uma especulação, né? A gente não tem aqui essa clareza no texto, porque Eliseu vai orar, né, para o seu servo enxergar e vai orar para que os inimigos sejam cegos. Depois a gente vai ver isso. Mas a gente não vê se Eliseu diz e ora para que seu cego enxergue, porque ele está afirmando que ele está enxergando. Mas o que nós sabemos com esse texto é que Eliseu está afirmando que ele tem convicção de que Deus está guardando eles. E ele quer que o seu servo também perceba isso. E aí Deus então faz com que o seu servo perceba como? Enxergando colunas e mais colunas de carruagens e cavalos de fogo cercando e protegendo eles. Então, se Eliseu viu ou não viu isso, a gente pode especular, né? Mas o que é uma certeza é que Eliseu tinha convicção de que Deus os guardava. Se para o seu servo essa convicção viria com uma visão palpável, né, com algo literalmente visível e não só com uma convicção interna de fé, como possivelmente é a convicção aqui de Eliseu, uma convicção de fé, não necessariamente de algo visível, material, físico, palpável, mas se é isso que teve que ser com o seu servo, amém, Deus fez assim com ele. Mas com Eliseu a gente já percebe essa convicção anterior ainda à própria sensibilidade da questão, né? Então, justamente uma questão de fé. A fé e a convicção do Deus que guarda, protege e que Deus é por eles, né? De que Deus está com eles, de que Deus está ao lado deles e de que se eu sou profeta de Deus, aqui no caso, né? Isso não é um triunfalismo, mas se eu sou o profeta de Deus que estou aqui,
eu recebo essa revelação do Senhor, eu sei que eles estão vindo, eu sei que também não preciso fugir, porque eu sei que é o Senhor que está me guardando e que se é da vontade do Senhor, Ele que governa todas as coisas, a gente vai dar uma solução também e um desfecho a essa história positivo aqui nesse contexto. Né? Exatamente. Então, o que fica aqui evidente é que essa fé, ela não é um olhar para o acaso ou até mesmo uma força de pensamento que tenta de forma positiva fazer dar certo. Não, a fé é uma certeza. De alguma forma, Eliseu tinha essa certeza porque Deus já tinha lhe dado essa convicção sobre o que ele estava fazendo diante desse cenário de oposição. Então, essa fé, ela não é algo superficial, também não é algo místico criado, inventado, né? Eu acho que eu tenho que gerar mais fé no meu coração, deixa eu tentar imaginar. Veja, é uma fé fundamentada naquilo que Deus é e naquilo que Deus é poderoso para realizar. E assim como o medo não é sinônimo de prudência, a fé também não é sinônimo de imprudência, né? Então, quando a gente está combatendo o medo, né, ou está pregando e falando contra uma vida amedrontadora, uma vida de medo, o que a gente está indo contra não é de uma vida de prudência, não é de você ter prudência em algumas ações, em algumas decisões, em algumas atitudes, não. Mas é de você reconhecer e entender que no trono do universo há um Deus que controla e cuida de todas as coisas e que é por ti, né? É por você, parte do povo de Deus. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente sai dessa natureza do medo de achar que tudo é ao acaso, que tudo é da sorte ou do azar e que eu não tenho nada ao que me apegar para ter alguma convicção na minha vida, mas tudo vai ao acaso, à aleatoriedade, ao que vai sendo gerado ou produzido. Mas não, eu sei que há um Deus que é o autor da história, da minha história, e que cuida e zela por todas as coisas. Então, o que Eliseu faz aqui não é também uma ação de imprudência, pelo contrário, é uma ação de convicção na ação de Deus pela vida dele. Porque medo não é sinônimo de prudência, e fé não é sinônimo de imprudência, né? Então é bem interessante que Eliseu ele não vai na contramão disso, mas é muito coerente a ação que ele toma de fé, de convicção da parte de Deus na vida dele, né? Exatamente, e você vê essa fé verdadeira dele, porque depois disso ele ora. Quando ele ora, ele diz, Senhor, abre os olhos para que esse meu servo veja. Veja o quê? Aquilo que eu já estou vendo, aquilo que o Senhor já antecipou para mim, aquilo que eu já tenho uma convicção. Então, entenda, a fé de Eliseu é uma convicção firmada naquilo que Deus já revelou para ele. Deus revelava os passos do inimigo, portanto, ele já tinha essa revelação de Deus. Então, baseado na revelação de Deus, é que nós temos fé. Por isso, a pergunta inicial, né? Sua fé é maior do que o seu medo? A questão para muitas pessoas é que elas só têm diante dos seus olhos o que causa medo, mas elas não têm diante dos seus olhos quem Deus é, o que Deus está fazendo, o que Deus deseja para a sua vida. E é isso que é essencial ser visto. Quando o Senhor abre os olhos do moço, do servo de Eliseu, ele enxerga carruagens, cavalos de fogo, cavalos e carruagens de fogo. E quando ele enxerga isso, obviamente, carruagem de fogo aqui está trazendo de uma forma clara como eram seres sobrenaturais que ali estavam, prontos para batalhar, para lutar essa guerra e proteger os seus servos, os servos de Deus. E essa convicção, quando ela chega também para o servo, mostra para ele a realidade numa perspectiva que está além do que os olhos enxergam, deixando evidente que a vida não é somente o que está sendo visto de forma física. As coisas acontecem no reino de Deus de uma forma espiritual e sobrenatural. Deus realiza coisas nas nossas vidas e precisamos também ter essa convicção. Então, a oração de Eliseu é uma expressão da sua confiança no Deus que é capaz de protegê-lo e guardá-lo. Depois a gente já entra nessas aplicações de forma mais clara. Mas deixa eu terminar aqui o texto, porque no versículo 18, olha o que ele diz. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu,
ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Olha só que coisa interessante que acontece aqui. Diante dessa revelação de Deus, Eliseu pediu: Senhor, que esses cavalos, que essas carruagens de fogo desçam agora e matem todos os meus inimigos. Não, ele pediu: Deus, faz com que eles fiquem cegos, que eles não enxerguem. E quando eles ficaram cegos, então, eles foram conduzidos por Eliseu em direção a Samaria. Cerca de 20 quilômetros eles estavam de Samaria. Foram conduzidos em direção àquela cidade. E quando lá chegaram, no meio da cidade, os olhos deles foram abertos e eles descobriram que estavam no meio da cidade. Ou seja, eles estavam na casa do inimigo, na fortaleza do inimigo, nas mãos daqueles com quem eles estavam batalhando. Nessa hora, o rei Jorão perguntou: devo matá-los? É a hora? Vamos nos vingar? Imagine, um exército que está tentando tomar o outro, de repente cai na mão desse povo. O que eles devem fazer? Devem usar a espada, se defender. É a lei da batalha. Porém, Eliseu tem um discernimento sobre algo que ele deveria fazer nessa situação, que é mostrar misericórdia. O que é mostrar misericórdia? Não matar esse exército. Ao invés de fazer isso, oferecer algo como um gesto de bondade, levantar a bandeira da paz, pacificar a situação e resolver o conflito. Quando Eliseu faz isso, ele estabelece um período onde houve paz e as invasões cessaram a terra de Israel. Então fica evidente que essa atitude ela foi capaz de aplacar aquela ira, aquela fúria que Ben-Hadad estava tendo até então contra o povo de Israel. E diante disso, ele promoveu um período de tranquilidade para o povo de Deus. É óbvio que o que fica ressaltado aqui nessa porção final é que essa misericórdia de Deus é expressa através dos atos dos seus servos. E enquanto você tem um povo que está usando as suas forças para tentar destruir aqueles que eram seus inimigos, o povo de Israel, você vê em Eliseu algo muito diferente de uma justiça retributiva. O que é uma justiça retributiva? É aquilo que paga na mesma moeda. E aqui Eliseu está demonstrando algo bem diferente, expressando o caráter do Deus de Israel, a bondade, a misericórdia. Afinal de contas, quem caminha por fé e entende o que Deus está fazendo, não vai sucumbir no medo tentando destruir o seu inimigo. Pelo contrário, vai ser amável, entendendo que não é preciso utilizar dessa espada, mas é preciso sim ter compaixão dessas pessoas. Só um detalhe que eu gostaria de ressaltar desse último trecho é o reconhecimento do papel profético para a figura do rei, né? Então, como eu havia mencionado lá no início,
O profeta, ao longo de todo Reis, né? Primeira e segunda Reis, ele é uma figura fundamental da parte de Deus para a condução do reinado, né? Para a condução do povo. Então, o profeta, ele não tem aqui, em primeiro lugar, esse caráter de ser uma cartomante, né? Só de dizer o futuro ou algo do tipo, não. Mas de conduzir, corrigir, orientar, direcionar. E, inclusive, nesse texto, a gente vê que o rei, ele reconhece que a figura de Eliseu possui até mais autoridade que a figura dele no que diz respeito à sequência dos fatos. Porque ele usa um vocábulo ali, que na NVT foi traduzido por meu senhor, né? O rei perguntando para o profeta, o que eu devo fazer, meu senhor? Se você pegar algumas outras versões, às vezes elas vão traduzir por o que eu devo fazer, meu pai? E esse vocábulo, então, que é traduzido por senhor ou por pai, era um título de autoridade que algumas figuras religiosas do Antigo Testamento possuíam e carregavam, que lhes dava uma autoridade suprema sobre várias outras questões, inclusive aqui sobre a autoridade do próprio rei. Então é interessante perceber o rei se submetendo à direção e à ordem do profeta, porque afinal de contas, tudo bem que Eliseu quis trazer os caras até aqui, mas eu sou o rei, eu que vou tomar a decisão e vou matar todo mundo. Mas ele questiona, ele pergunta, profeta, o que eu devo fazer, meu senhor, meu pai, o que eu devo fazer? Isso aqui é um reconhecimento de autoridade. Isso aqui é algo muito importante e fundamental ao longo de todo o movimento no Antigo Testamento profético, enquanto houve ali então essa dimensão também das monarquias e dos reinados, né? Sempre o profeta possui esse valor muito importante. Não necessariamente os reis escutaram os profetas sempre, ou o povo, mas esse papel é extremamente importante, de Deus utilizar essa figura em meio ao povo para chamar o povo ao arrependimento, para conduzir as pessoas, para dar direções, para dar ordens e para conseguir aqui, nesse caso desse texto, ser um instrumento de comunicar essa ação graciosa e misericordiosa do próprio Deus na vida dessas pessoas, na vida aqui dos inimigos, né? Então é um fato bem interessante também de perceber, e até ampliando assim um pouco o que vai ser a sequência do livro de Reis, é interessante perceber o que Deus está demonstrando nesse texto aqui também. Por quê? Porque a sequência desse texto já, e a sucessão de fatos que vão ter, é a destruição de Samaria. Samaria é destruída. Samaria passa por fome, passa por calamidades, passa por um outro cerco de outras pessoas que queriam também destruir, e de fato é destruída. E a gente vê que essa destruição está lá como justificativa depois colocada no próprio livro de Reis, também com a idolatria do povo, o povo com o coração endurecido, um povo rebelde e tudo mais. Então, olha só que interessante, Deus acaba de demonstrar que Ele é poderoso o suficiente para cuidar do seu povo, para zelar pelo seu povo, para sustentar o seu povo, para livrar o seu povo de todo mal, para vencer uma batalha sem ter levantado uma espada, mas simplesmente com uma ação de misericórdia e graça que incomodou seus inimigos e fez com que estes daqui não voltassem a perseguir Samaria e o Reino do Norte, mas ainda assim, esse Deus que preserva o seu povo também é um Deus que estava aqui ensinando esse povo, o povo de Deus, ao longo do Antigo Testamento, ao ponto de que agora esse povo, depois dessa cena de Deus ter demonstrado, eu sou o Deus fiel que estou com vocês, esse mesmo Deus fiel que estou com vocês, também agora levo vocês ao exílio, né? Vocês são destruídos, acaba aqui o que está acontecendo agora, porque está tudo dando errado, vocês vão para o exílio, vocês vão ser disciplinados, né, em amor, e também é esse mesmo Deus depois que vai resgatar eles do exílio e trazerem de volta para continuar ali, enfim, depois. Então, é bem interessante perceber que o que está em jogo aqui, o que está sendo demonstrado é Deus, o caráter de Deus, quem Deus é, o quão precioso Ele é, o quão poderoso Ele é, o quanto Ele pode fazer aquilo que Ele quer fazer. E aqui no caso desse texto foi então preservar, segurar, guardar, agir com misericórdia, conduzir, direcionar, livrar eles desse mal, mas também apresentar por meio de todo esse contexto profético do rei, qual era a sua vontade naquele momento para este povo, né? Exatamente. E tendo isso em vista, né, percebendo que Ele é o Deus que vê, que protege e que mostra misericórdia, como é que nós podemos desenvolver a nossa fé para vencer todo tipo de medo? Primeira coisa que eu acho que é essencial é conhecer quem Deus é. Conhecer esse caráter de Deus, seus atributos. Alguém já disse algo bem importante. Para que você tenha medo, é necessário que você esqueça quem Deus é. Então, quando você esquece quem Deus é, que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele vê todas as coisas, que Ele tem todo o poder,
que ele é o Senhor da história. Quando você esquece tudo isso, você começa a ter medo. Agora, se você se lembrar de quem Deus é, seus atributos, com certeza esse medo vai embora. Também, confiar naquilo que Deus quer fazer. Você vence o medo quando você confia no plano, no projeto que Deus estabeleceu e está realizando. O que Deus está fazendo nessa história? Deus está no controle, Ele está conduzindo, então eu posso ter fé, eu não preciso sucumbir ao medo. E responder às situações como Deus deseja, entendendo que, por mais que Ele tenha algo que Ele quer fazer, tem coisas que nós precisamos realizar. Tem ações que nós vamos fazer. Por exemplo, nessa história você percebe Eliseu orando. A oração é a resposta que ele deveria ter, mas não somente a oração. Quando eles ficam cegos, Eliseu conduz eles até Samaria. Mas não só conduz a Samaria. Lá em Samaria ele fala para o rei não matar, mas entregar um banquete, dar comida. Na verdade, Eliseu fala para dar só pão, né? O rei vai e oferece já um banquete, enfim. Ele foi além ainda daquilo que foi solicitado. Mas é uma demonstração que tem atitudes que você vai precisar tomar para vencer o medo. São ações concretas em direção a essa vitória. Por exemplo, ações que vão te ajudar a vencer o medo e desenvolver tua fé. Ler a Bíblia, conhecer mais a Deus através da oração, participar dos cultos, estar em comunhão com seus irmãos, são ações que você vai desenvolvendo para você vencer o medo e alimentar a sua fé, a sua confiança diante dessas situações contrárias. E ainda você pode pensar em outras ações, como por exemplo, consulta a alguém que pode te dar um suporte, seja um médico, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Tudo isso vai envolver uma ação do ser humano para lutar contra esses medos que podem surgir e que te ajudam a refletir sobre como você está se voltando para Deus e para o propósito que Ele estabeleceu. E aí, Gustavo, algo mais a acrescentar? Eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. Tá ótimo. Enfim, caráter de Deus, confiança em Deus, saber que este mundo não está perdido ao acaso, não é tudo aleatório, a gente não está destinado, né, ao universo, a uma vibração, a uma energia, ou então a aleatoriedade dos fatores, né, como se, enfim, o nosso destino fosse um mero jogar de dados e o que cai ali é o que vai acontecer, não. Mas existe um Deus que é bom, que é fiel, que é justo, que é todo poderoso, e que zela e cuida, sim, pelo seu povo, que é um Deus de promessas, é um Deus que cumpre promessas, que é um Deus de aliança, que é um Deus que sustenta essa aliança. Enfim, o caráter de Deus nos dá segurança para viver essa vida. Porque realmente, né, a vida amedrontadora, que é não ter a convicção deste Deus, do caráter deste Deus, nos leva a muitos bloqueios, nos leva a muitas barreiras, né? Estava lembrando aqui, por exemplo, tinha uma época que eu servia muito em ministérios de acampamentos cristãos e tal, e a gente fazia brincadeiras noturnas, né? Então eram brincadeiras muito legais, que envolvia ali 100, 150, 200 jovens, adolescentes e tal. Então era muito divertido. Só que sempre tinha, sei lá, umas 3 ou 4 ali que tinham medo do escuro, né? E preferiam não brincar. E tudo bem, a gente respeitava, é óbvio que não vai forçar algo do tipo, mas era tão divertido, tão legal, e ninguém ia dar medo, ninguém ia assustar. Não era esse o objetivo, era pelo contrário, era brincar à noite, né? Mas deixavam de usufruir daquilo. Então, olha, algo bem simples, né? Deixar de usufruir de algo tão legal em um acampamento por conta do bloqueio que o medo gerou e produziu nessas pessoas, né? Isso é só, óbvio, aqui uma pontinha de um iceberg do que o medo pode nos barrar e nos fazer, enfim, não viver ou viver outras coisas contrárias àquilo que poderíamos ter vivido caso tivéssemos agido com coragem, né? E coragem não da imprudência, mas coragem da confiança e certeza no caráter do Deus que é por nós, que está conosco e que rege, então, e cuida de todo esse universo. Né? E não só isso, né? Até pensando nessa questão do servo de Eliseu, de não enxergar saída, quando a pessoa ela é dominada pelo medo, o coração dela, a mente dela, aliás, não consegue planejar, pensar, organizar o futuro e até mesmo entender que existem saídas para aquela situação. Então, a pessoa fica em choque, travada, paralisada, né? Travada, exatamente. E quando você aprende a vencer o medo e caminhar
numa fé verdadeira, certamente esse medo acaba sendo destruído e você vai caminhando em direção aos propósitos que Deus ele estabeleceu. Bom demais, né? Bom demais, bom demais. Semana que vem tem mais um dilema, né? Sim, já vai dar o spoiler do dilema semana que vem? Podemos, né? Podemos dar? Vamos tentar se lembrar aí qual que é. Frustração. Frustração. Semana Exatamente. que vem nós vamos falar sobre frustração. E aí, quem já se frustrou na vida? Isso aí. Quem nunca? Exatamente. Não, Mas como lidar com as frustrações da vida? Meus amigos, semana que vem o Estudo Bíblico vai tratar desse assunto. Bora? Vamos junto, né? Isso aí. Tamo junto, uma Valeu, ótima sábado. semana aí, gente. E até o próximo. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.